Uma das principais funcionalidades do Node.js é permitir que, através de JavaScript, nós possamos criar um servidor a partir de um módulo chamado HTTP. E esse servidor pode estar a rodar, então, dentro de um servidor web e estar a receber requests e a emitir responses. Tradicionalmente é muito usado, por exemplo, para a construção de APIs. Eu vou dar aqui o exemplo de como é que nós podemos construir o servidor de uma forma super simples, utilizando até duas metodologias. Aqui uma mais simplificada e depois uma um bocadinho mais completa. Bom, eu estava aqui a referir nos vídeos anteriores que o Node.js permite executar o JavaScript fora do ambiente do browser. E vais ver eu vou utilizar aqui um browser, isto é, eu vou utilizar aqui um browser, neste momento agora está aqui com estes testes que eu estou a fazer, mas eu vou aqui aumentar o zoom. E tu vais perguntar, então, mas afinal de contas é para executar com um browser ou não? Bom, o cenário aqui é o seguinte, eu vou usar o JavaScript e o Node.js para criar um servidor web e depois, obviamente, para consultar o que informações é que esse servidor tem, eu faço pedidos através do meu browser, ok? Então vamos inclusive aqui fechar o browser e vamos aqui ao nosso ambiente Node. Numa pasta qualquer vamos criar aqui um fecheiro e podemos lhe dar o nome que quisermos, mas eu vou-lhe dar o nome sugestivo de server.js. Pode ser app, pode ser outra coisa qualquer, não há problema nenhum. Uma forma muito simplificada de criar um servidor com o JavaScript num ambiente de Node é primeiro carregar o módulo HTTP. Então, para isso eu vou colocar aqui const HTTP é igual a require HTTP. Simplesmente assim. Desta forma eu estou a incorporar dentro do meu script server.js aquele módulo HTTP que contém imensas funcionalidades relacionadas a esse módulo. Agora eu posso fazer simplesmente isto, HTTP, que é o nome aqui que eu dei, podia ter dado aqui, por exemplo, server, vamos dar aqui o nome server. Então, se eu der aqui o nome server, eu vou dar aqui também o nome server. Server, ponto, e agora vou fazer um create server, criar um servidor. E dentro deste servidor, eu vou ter aqui uma assinatura que me vai pedir basicamente duas coisas, ou neste caso apenas uma. Existem aqui duas assinaturas para este método, ok? Então ele tem aqui a necessidade de eu definir aqui uma arrow function e esta arrow function é aquilo que vai emitir a resposta do meu servidor. Também vai receber a pergunta, ou neste caso o request, mas na prática agora vamos deixar completamente vazio. E depois aqui posso adicionar o listen. O listen basicamente vai permitir dizer que, ok, este servidor vai estar a escutar todos os pedidos que venham da porta número, vamos dizer aqui na porta 3000. Bom, o que é que isto significa agora na prática? Se eu executar o node server.js, repara o que é que vai acontecer. Ele vai entrar dentro de um loop, isto é, não executou e parou. Ele está agora neste momento a executar isto que aqui está. Na prática ele criou um servidor, o servidor está criado e como eu não defini parâmetros nenhuns, ele está criado no meu localhost e tem a porta número 3000 aberta a receber informações. Vamos verificar o que é que acontece agora quando eu abro aqui o Google Chrome. Então no meu Google Chrome eu vou escrever aqui localhost e a porta 300 e repara o que é que vai acontecer. Não vai acontecer rigorosamente nada. O sistema está aqui a enrolar à espera de uma resposta. Eu fiz um pedido, mas a resposta não veio. Porquê? Porque eu de facto não tenho rigorosamente nada a ser respondido aqui. Então vamos responder de uma forma muito simples. Eu vou fazer aqui um response e antes do response vamos colocar aqui dois parâmetros que são obrigatórios, o request e o response. Podem ser com outro nome, simplesmente rec, é muito comum ver um rec e um res, ok? E agora vamos colocar aqui res de response.end, isto é, finaliza a resposta enviando o conteúdo que eu agora vou colocar aqui. Teste, ok? Então, se eu agora vier aqui ao meu ambiente do browser, parar este pedido que eu fiz e executar novamente o pedido,
o que vai acontecer é o seguinte: bom, parece que afinal de contas o meu localhost não está a funcionar. Mas porquê que isto terá acontecido? Bom, por uma razão muito simples, vamos aqui parar. Porque depois de eu ter alterado aqui o código, eu não parei o meu servidor. Então o servidor que está a ser executado é o que está com as configurações de código anteriores. Então vou fazer aqui um Ctrl+C para parar o servidor e vou voltar a executá-lo. E agora já temos o servidor com a nova escrita de código a funcionar. Agora vamos testar aqui, vamos executar aqui este pedido ao localhost porta 3000 e repara como eu obtenho a expressão teste. Mais uma vez, importante referir, se eu agora alterar teste 2 e tentar efetuar novamente o mesmo pedido, refrescando aqui, repara que continua a vir teste, mesmo depois de eu ter feito a alteração do código. O que é que nós teremos que fazer? Vamos parar o servidor, voltar a executar o servidor e depois, se fizermos aqui um refresh, já vamos ter esta resposta. Vamos construir o nosso servidor de uma forma um bocadinho mais requintada. Vamos aqui fazer um Ctrl+C e vamos criar aqui o nosso servidor desta forma. Temos aqui o HTTP. Vai guardar então a importação do módulo. Vamos ter uma outra constante para definir o nosso host. O nosso host vai ser igual ao IP 127.0.0.1, que é o nosso IP local. Vamos ter também um para a porta. Então vamos colocar aqui a porta 3000. E agora vamos criar o nosso servidor. Vamos chamar const servidor ou server, vamos lhe chamar o que nós quisermos, pode ser assim. E este server vai ser igual a um http create server. Ora, o create server é exatamente o mesmo método. Nós vamos definir aqui uma arrow function, onde tudo vai acontecer. Isto é, o nosso servidor vai receber pedidos e emitir respostas dentro deste espaço. Como é que nós agora vamos fazer aqui? Vamos colocar aqui o request, tradicionalmente assim, mas podemos colocar por agora assim, a response, e depois aqui dentro nós podemos definir várias coisas. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero fazer a minha resposta, então vou colocar aqui response.end e vamos colocar aqui um teste novo de Node.js. Ok? Agora, o que é que acontece? Se eu tentar executar este meu código, não vai rigorosamente acontecer nada. Porquê? Porque o meu servidor está criado, mas não vai ser iniciado pelo meu JavaScript. Para ele ser iniciado, eu tenho que dizer que o servidor tem que ficar à escuta de uma determinada porta. E posso fazê-lo desta forma. Posso fazer aqui server.listen e dentro do listen eu vou passar a porta. Então eu tenho aqui a porta 3000, neste caso vamos passar a constante port, depois vai definir o host name, o host vai ser a nossa constante host, e a seguir nós podemos passar aqui um backlog. Um backlog é uma mensagem que poderá ser apresentada na nossa consola aqui para dar alguma indicação. Se tu bem te recordas, quando nós executámos o nosso servidor pela primeira vez, simplesmente ficava aqui o cursor à espera sem aparecer rigorosamente mais nada. Então vamos criar aqui uma arrow function que vai simplesmente fazer aqui um console.log servidor em execução. Ok? Então se eu agora executar este meu código, vamos testar para ver o que é que vai acontecer. Vamos fazer aqui um clear node server.js e agora repara, aparece a informação servidor em execução e se nós formos agora aqui e refrescarmos o nosso ambiente, já vamos ter a nova resposta. Poderemos também simplificar isto da seguinte forma, em vez de termos aqui novamente o server, puxamos o listen para ali, para aquele lado e vamos encadeando a execução de métodos dentro do server. Então o server é igual a um HTTP create server e depois ainda por cima vai ouvir na porta que está ali definida, no host que está ali definido e vai efetuar a resposta para a consola desta forma. Mais uma vez teremos que parar o nosso servidor, vamos colocar aqui uma alteração só para dizer que é a V2, vamos lhe chamar assim V2. Ok? E agora vamos executar novamente. Repara, servidor em execução V2 e se agora regressarmos aqui, vamos poder refrescar e continuamos a ter aqui o mesmo resultado.